começar então falando sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Pedro falava que Alexandre de Moraes foi rápido. A gente vai falar então sobre esse caso agora, porque o STF homologou a delação do ex-policial militar Rony Lessa, que é um dos suspeitos de participação na morte da vereadora Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes. E agora a PF, a Polícia Federal, pode fazer novas diligências e continuar avançando nas investigações. Isabel Mega é quem traz todos os detalhes sobre esse caso, que segue em sigilo, não é, Isabel? Muito bom dia para você. Oi, Muriel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Novo Dia. Segue em sigilo e agora se tem muita expectativa justamente sobre os próximos passos a partir desse passo tão rápido dado pelo ministro Alexandre de Moraes, que dá indicativos de que realmente a delação premiada de Rony Lessa possa oferecer caminhos bastante contundentes em relação a essa investigação. Então, o que Moraes pode fazer daqui para frente? Determinar novas diligências, pode determinar buscas e apreensões, pode determinar que novas testemunhas possam ser ouvidas. Então, muita coisa pode acontecer daqui para frente e contribuindo para acelerar, aquele clima que o próprio Ministério da Justiça tem dado de dizer o seguinte: em breve poderemos ter, enfim, o desfecho desse caso, a conclusão e saber quem mandou matar Marielle e por quais motivos. Essas são as principais perguntas que seguem no ar, mesmo depois de 6 anos completados desse crime no Rio de Janeiro, que terminou com a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Então, daqui para frente, com a homologação, são essas as expectativas que se tem. O Rony Lessa, ele foi, inclusive, implicado em uma outra delação, a do Elcio Queiroz. Então, há uma ideia de que, inclusive, possa se trocar ali algumas informações entre o que disse o Elcio Queiroz, entre o que diz agora o Rony Lessa nesse acordo de delação premiada que foi fechado com a Polícia Federal no início deste ano. O Rony Lessa, inclusive, está preso e ele é acusado de ser o autor daqueles 13 disparos de uma submetralhadora contra o carro de Marielle, dirigido por Anderson Gomes. Então, é uma peça-chave para a gente entender, e conseguir responder, enfim, essas perguntas todas. Agora, isso tudo a gente ficou sabendo a partir de uma declaração ontem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e isso também está gerando alguns componentes políticos, porque Ricardo Lewandowski não deu ali nenhum prazo concreto. Falou muito no tom de que em breve a gente possa ter algum tipo de novidade sobre esse caso. Não se viu ali tantas novidades em relação ao que o antecessor dele no cargo, o ministro Flávio Dino, vinha falando, exceto por esse ponto factual de termos a homologação feita tão rapidamente, em uma semana, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já que o caso, uma semana atrás, foi transferido do STJ para o STF, justamente porque Rony Lessa teria implicado na delação dele alguma pessoa que teria foro privilegiado. Sabemos que deve ser um deputado federal do Rio de Janeiro. Deputados federais têm foro no STF, então por isso essa transferência e essas primeiras ações do ministro Alexandre de Moraes. Mas voltando aos componentes políticos, a família de Marielle, inclusive, a viúva dela, Mônica Benício, foi bastante crítica em relação ao fato de Ricardo Lewandowski não trazer ali nenhum ponto concreto, de fato, sobre os desfechos desse caso, dizendo que há, nesse momento, uma disputa política, por protagonismo político, que isso não contribui com a esperança que a família mantém acesa de ver um desfecho, enfim, desse caso. Então, é aguardar pelos próximos passos, as próximas decisões em relação a esse processo, que devem ser dadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Muriel. É a família que não deve aguentar mais ficar ouvindo promessas vazias, Então fica nessa expectativa e claramente por isso esse texto que a esposa de Marielle Franco compartilhou nas redes sociais, fazendo essa crítica ao pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski. Obrigada, viu, Isabel, pelas informações. Seguimos nesse assunto porque temos apuração da Basília Rodrigues, que vem conversar com a gente de novo, porque, segundo essa apuração que a Basília traz, a investigação do caso estaria perto do fim, Basília.
Oi, tudo bem, Mariel? Tem sinais claros com a delação sendo homologada pelo Supremo Tribunal Federal, então nunca esteve tão perto do fim quanto agora, mas também tem apuração de bastidor conversando com investigadores da PF. A PF indica que até o fim deste mês vai concluir essa investigação. Os investigadores trazem na memória que este foi o prazo estipulado pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino, e também o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Então é até março, até o fim deste mês, para a conclusão, desfecho deste relatório, deste inquérito pela Polícia Federal. O próximo passo é com a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo subiu das instâncias inferiores para o Supremo Tribunal Federal, para caminhar na Justiça, este agente do Judiciário, que é o Ministério Público Federal, né, que aqui para fins de ações que tramitam no STF, a gente trata da Procuradoria-Geral da República, tem que avaliar se denuncia ou não o caso Marielle, as pessoas que estão sendo incriminadas pela morte de Marielle Franco e também do seu motorista Anderson Gomes. Os procuradores da PGR têm evitado falar sobre o assunto. Ontem à noite mesmo eu tentei falar com algumas fontes da Procuradoria e elas disseram que, por se tratar de um caso sigiloso, não podem abrir se já estão com este processo ali na Procuradoria. Mas eles não confirmam, eles não negam, mas, enfim, eles não confirmam, mas também não negam se o próximo passo já é a denúncia das pessoas que foram incriminadas na delação premiada do ex-policial Rony Lessa. Ele já confessou o crime, ele já trouxe detalhes sobre como aconteceu a execução da ex-vereadora Marielle Franco. O próximo passo, então, é a gente ter, de uma maneira ainda mais precisa, exposta na imprensa, quem mandou ou quem, não só uma pessoa, né? As pessoas que mandaram matar a Marielle Franco. Esse é o ponto central dessa delação, uma vez que a APF já tinha reunido muitas provas ali, elementos, indícios de quem tinha matado, mas precisava de mais informações sobre quem mandou matar a Marielle Franco. Um ponto de análise, vocês que estão acompanhando as informações aqui na CNN Brasil, não é de hoje tratando deste caso, é que esta investigação caminhou em 1 ano, o que não foi feito em 6. Então, a família de Marielle Franco tem aí, pelos fatos, reiterada sua percepção e, claro, queixa de que a polícia não vinha, e o Ministério Público também, investigando de maneira adequada este caso. Quando houve mudança de governo e o então ministro Flávio Dino afirmou que esta era uma questão de honra e que o caso seria totalmente, ele usou a expressão, integralmente elucidado, ele também colocou prazos. Dino e Andrei, o diretor-geral da Polícia Federal, tem dito, é até o final de março. E hoje cedo, conversando com alguns integrantes aí da Polícia Federal, até para saber qual o próximo passo, quais são as novidades, a homologação pelo ministro Alexandre de Moraes da delação já era algo precificado, eles sabiam que isso iria acontecer. Agora o processo está lá no andar de cima, porque se trata aí, entre os investigados, de uma pessoa com foro privilegiado. Então, a gente está acompanhando esses passos que não deixa de ser um protocolo desse desfecho da investigação. De acordo com os investigadores, eles estão muito perto do fim e ainda em março a gente deve dar essa notícia aqui para todo mundo na CNN Brasil. Quem sabe hoje, né? Eu estou aqui contando com a resposta das minhas fontes. Perfeito, Basília. Inclusive as pessoas aqui no chat do YouTube perguntando por que não falam o nome da pessoa com o foro privilegiado? Porque o caso está em sigilo. É isso, exatamente. Basília? O caso está em sigilo, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Acho que quando a gente faz a constelação aí de figuras já envolvidas, entre elas pessoas com autoridade, né, com cargos importantes no Rio de Janeiro e suas conexões, é possível a gente ter algumas boas pistas de quem pode ser esta ou estas pessoas com foro privilegiado, o que justificou o fato do processo ter saído da terceira, né, que a gente chama assim, terceira instância, ali no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para o STF.
A nossa Constituição é muito clara. Chega à Suprema Corte quando é caso que envolve ex-presidente da República, ministro de governo, ministro de tribunais superiores, conselheiro de Tribunal de Contas da União ou parlamentares federais. A apuração mais recente que a gente trouxe aqui, por meio do Theo Cury e do Gustavo Uribe, dá conta de que deputado federal do Rio de Janeiro estaria entre estas pessoas citadas pelo Rony Lessa. Esta menção, pelo que afirmam os investigadores, ela não foi a ver navios, não foi apenas uma citação de alguém que estava ali. É alguém, de fato, com participação nesse grupo dos que mandaram matar a Marielle Franco. Por isso que esta investigação, que parece que ao longo de 6 anos todo mundo sabia onde ela poderia chegar, obviamente aqui em Brasília, na Suprema Corte, finalmente adentrou ali a esfera do STF.